A ceia do Senhor, comunhão com Deus e com nossos irmãos. Quase todas as igrejas que proclamam seguir a Cristo observam a ceia do Senhor. O pão e o fruto da videira são elementos comuns nas assembleias de adoração de vários grupos religiosos, mas há diferenças no entendimento a respeito desta comemoração. Aqui examinaremos o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor para aprender como devemos participar dela hoje em dia. A primeira ceia, o exemplo de Jesus. 4 textos registram os pormenores da primeira ceia do Senhor. 3 destes relatos estão nos evangelhos, Mateus 26, do 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Marcos 14, do 22 ao 25. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E Lucas 22, de 19 ao 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E o outro texto está em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podemos aprender como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia comparando estes relatos. O propósito: fazei isto em memória de mim, em Lucas 22, 19. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual Ele nos oferece a esperança da vida eterna. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo. É um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Precisamos manter este tema central do Evangelho, como em 1 Coríntios 2, do 1 ao 2, em nossas mentes, que diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Os símbolos. Jesus usou 2 símbolos para representar seu corpo e seu sangue. É claro que ele não ofereceu literalmente o seu corpo, que ainda estava inteiro, nem seu sangue, que ainda estava correndo através de suas veias. Ele deu aos discípulos pão sem fermento para representar seu corpo, e o fruto da videira, suco de uva, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Ele não deixou dúvida sobre a relação deste sacrifício com nossa salvação, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. A ordem. Quando comparamos estes 4 relatos, podemos também ver a ordem na qual a ceia foi observada. Jesus primeiro orou para agradecer a Deus pelo pão, e então todos o partilharam. Ele orou de novo para agradecer ao Senhor pelo cálice, e todos beberam dele. Deste modo, ele chamou especial atenção para cada elemento da ceia. A ceia do Senhor na igreja primitiva. O livro de Atos e as cartas escritas
as igrejas, nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para participarem da ceia, como em Atos 27. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor, como em 1 Coríntios 10, do 14 ao 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos, como diz 1 Coríntios 11, do 17 ao 20. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter certeza de que estava participando da ceia de um modo digno, em 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ficar sem ceiar não mata ninguém ou te leva para o inferno. Não há necessidade de alguém levar ceia na sua casa só porque você ficou sem tomá-la por quaisquer motivos. Você não é salvo por ceia, e sim pela fé em Cristo Jesus. A ceia é um memorial, como diz Cristo. Fazei isto em memória de mim. Observações sobre a ceia do Senhor. Ainda que o ensinamento da Bíblia sobre a ceia do Senhor não seja complicado, muitas diferenças de entendimento apareceram depois do Novo Testamento. O único modo de sabermos que estamos seguindo o Senhor é estudar as instruções e imitar os exemplos que encontramos no Novo Testamento. Nunca estamos livres para ir além do que o Senhor revelou na Bíblia. Veja Colossenses 3:17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E 2 João 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Consideremos o que a Bíblia diz em resposta a algumas questões sobre a ceia do Senhor. Por que pão sem fermento? Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias judaicos dos pães asmos, uma festa anual no qual somente pão sem fermento era permitido entre os judeus. Veja Lucas 22:15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E Êxodo 12, do 18 ao 21. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim um estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Podemos apreciar
apreciar mais claramente o significado do pão sem fermento quando consideramos o significado simbólico do fermento na Bíblia. Não era permitido fermento nos sacrifícios oferecidos a Deus no Velho Testamento, Levítico 2:11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. A ideia de impureza ou pecado é claramente associada com fermento em vários textos. Por exemplo, Jesus usou fermento para falar simbolicamente de falsas doutrinas em Mateus 16, do 11 ao 12. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Paulo usou fermento para representar falsa doutrina e corrupção moral em Gálatas 5, do 7 ao 9. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o versículo 13 e o 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E 1 Coríntios 5, do 6 ao 9. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quando devemos observar a ceia do Senhor? Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando. Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia pelo exemplo dos discípulos em Troade, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, em Atos 20, 7. Quando seguimos este exemplo e participamos da ceia do Senhor, relembramos frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa de nossos pecados. Quando meditamos sobre o Salvador, sofredor no domingo, é mais fácil resistir a tentações durante o resto da semana. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamo-nos para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão seu sacrifício. Por que precisamos participar da ceia? Em Mateus 26, do 26 ao 30, sabemos que a ceia é um momento de, no versículo 26, partilha, no versículo 27, renovação da aliança, no versículo 28, ação de graças, no versículo 29, anunciar a vinda de Jesus, e no versículo 30, preparação para sair e vencer o mundo. Onde devemos participar da ceia? A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor, e é também um ato de comunhão entre cristãos. Em Atos 20, versículo 7, os discípulos se reuniam para partir o pão. Em 1 Coríntios 11, do 20 ao 22, distingue entre a ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião como uma congregação, e as refeições comuns que eram tomadas nas casas de cristãos. De sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da assembleia da igreja. Os critérios para participar da ceia são ser discípulo de Jesus, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, estar em comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo, em Mateus 22, do 37 ao 39. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E confessar os pecados significa reconhecer nossa necessidade do perdão de Cristo e confirmar nosso compromisso com Ele, em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Já o fato de ser batizado, a Bíblia não menciona, mas pensa comigo: se para sermos salvos temos que crer em Jesus,
e seguir suas ordenanças. O batismo é uma das ordenanças. Se estou fazendo parte do corpo de Cristo e sigo suas ordenanças, logo tomarei a ceia. Mas se eu não sigo as ordenanças de Cristo, tenho oportunidade de batizar-me, mas não o faço, estaria eu negando as ordenanças de Cristo? E logo seria hipocrisia da minha parte determinar quais ordenanças devo seguir, umas sim e outras não. Se sigo uma, tenho que seguir a todas, porque foram postas ali pelo Senhor Jesus em seu justo entendimento. Se você discorda, acha que pode negar uma ordenança e seguir apenas as que você quiser, tudo bem, mas lembre-se disso: quem bebe e come com indignação, come e bebe para sua própria condenação. A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos, como em Mateus 26:26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Aqueles que estão servindo ao diabo não têm o direito de partilhar desta refeição com o Senhor. Em 1 Coríntios 10, do 16 ao 22. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual, somente se andarmos na luz do seu caminho. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, do 5 ao 7. Relevante lembrar: nenhuma igreja deve proibir um visitante de tomar a ceia. A igreja não é dona da mesa do Senhor, e sim ministros e participantes. Por isso tem a função de orientar, não de julgar quem deve ou não participar. Como em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E 1 Coríntios 11:31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Jesus disse que ele mesmo separa o joio do trigo, e na última ceia Jesus sabia que Judas o trairia e assim mesmo o deixou participar. João 13, 21 ao 30. A própria pessoa deve estar com a alma e consciência ligadas a Jesus, e tomar ou não tomar a ceia, isso é por conta própria. O que significa participar indignamente? Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está participando de maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do memorial. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Em 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. A palavra indignamente é frequentemente mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa. Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. Esta palavra descreve o modo de participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o sacrifício de Cristo, está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. É imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestemos atenção exclusivamente à morte de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, ou se a tomarmos levianamente, deixarmos de meditar no seu significado, condenamos-nos diante de Deus. Interessante ressaltar: o termo Santa Ceia comumente é usado pelos crentes, mas a Bíblia não revela este termo Santa Ceia. Este memorial, ordenado por Jesus, era chamado de somente ceia, ou ceia do Senhor, como em 1 Coríntios 11, do 20 ao 21. E também foi chamado em alguns momentos de partir do pão, em Atos 2, 42. Não que vocês
esteja invalidando o processo dizendo Santa Ceia, mas saiba que o único santo foi e sempre será Jesus Cristo. Então, o correto é dizer-se Ceia do Senhor ou simplesmente ceia. Algumas outras igrejas ceiam de outras maneiras, mas à luz da Bíblia, este é o modelo mais correto. A ceia do Senhor, passado, presente e futuro. Passado, olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz, entendemos isto como sendo o fundamento e o centro de nossa salvação. Presente, quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir de nosso pecado, nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida. Futuro, entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança, e assim proclamamos nossa fé nele quando olhamos em frente para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. Não podemos esquecer nunca aquele dia no Calvário em que Jesus deu sua vida para salvar a nossa. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Marcos 14, do 22 ao 25. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue. A ceia do Senhor, comunhão com Deus e com nossos irmãos. Quase todas as igrejas que proclamam seguir a Cristo observam a ceia do Senhor. O pão e o fruto da videira são elementos comuns nas assembleias de adoração de vários grupos religiosos, desde do 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber, novo no reino de Deus. E Lucas 22, de 19 ao 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantes, mas há diferenças no entendimento a respeito desta comemoração. Aqui examinaremos o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor para aprender como devemos participar dela hoje em dia. A primeira ceia, o exemplo de Jesus. 4 textos registram os pormenores da primeira ceia do Senhor. 3 destes relatos estão nos evangelhos: Mateus 26,